Imagine perder a vida em circunstâncias misteriosas e a única pista deixada para trás ser um código que nem os melhores criptógrafos do FBI conseguiriam entender. Mais de 25 anos depois, ninguém sabe o que aquelas mensagens significam e talvez elas sejam a chave para descobrir quem matou Rick McCormick. Em 30 de junho de 1999, uma mulher dirigia por uma estrada rural no estado de Missouri, nos Estados Unidos, quando avistou algo estranho em um milharal. Ao se aproximar, percebeu que era o corpo de um homem. A vítima estava em estado de decomposição e, à primeira vista, tinham poucas pistas sobre o que poderia ter acontecido ali. Aquele homem era o Rick, de 41 anos. A descoberta já era estranha por vários motivos. Rick morava em uma região cerca de 24 quilômetros dali. Ele não tinha carro e a área onde o seu corpo foi encontrado praticamente não possuía transporte público. Até hoje, ninguém sabe explicar como ele foi parar naquele lugar isolado. Rick levava uma vida difícil. Tinha abandonado a escola cedo, estava desempregado, recebia auxílio por problemas crônicos de saúde e tinha histórico de doenças cardíacas e pulmonares. Também tinha antecedentes criminais e era pai de pelo menos 4 filhos. Nos dias anteriores à sua morte, tinha procurado atendimento médico por problemas respiratórios. Uma das últimas vezes em que foi visto foi justamente durante uma consulta médica. Quando a polícia começou a investigar o caso, encontrou algo extremamente incomum nos bolsos de Rick: 2 folhas de papel cheias de letras maiúsculas, números, traços e parênteses, tudo aparentemente sem sentido. Eram linhas e mais linhas de uma escrita que parecia um código. Não eram palavras normais nem frases que alguém pudesse simplesmente ler. Era como se alguém tivesse criado um idioma próprio. Os investigadores ficaram intrigados porque aquelas anotações poderiam ser a última pista deixada pela vítima. Talvez indicassem onde ele esteve antes de perder a vida, com quem se encontrou ou até o motivo de seu falecimento. As folhas foram enviadas ao FBI, que possui uma unidade especializada em análise de códigos e documentos usados por organizações criminosas. Se alguém conseguiria decifrar aquelas mensagens, eram eles. Mas aconteceu algo inesperado. Os especialistas analisaram as anotações e não chegaram a nenhuma conclusão. A unidade do FBI não conseguiu quebrar o código. Depois, outros especialistas em criptografia também tentaram e nada. O material passou a fazer parte de uma lista de casos que permanecem sem solução, mesmo após extensas tentativas de análise. Os anos passaram e o mistério só aumentou. Em 2011, 12 anos depois do falecimento do Rick, o FBI tomou uma atitude pouco comum. Publicou as imagens das anotações na internet e pediu ajuda ao público. A ideia era simples: talvez alguém em qualquer lugar do mundo conseguisse ver um padrão que os especialistas não tinham percebido. O pedido chamou tanta atenção que o FBI recebeu uma grande quantidade de teorias e comentários de pessoas tentando decifrar as mensagens, mas mesmo assim nenhuma solução definitiva apareceu. E é aqui que o caso fica ainda mais estranho. Segundo o FBI, há motivos para acreditar que o próprio Rick escreveu aquelas anotações. Os investigadores chegaram a sugerir que elas tinham um formato parecido com listas pessoais ou lembretes escritos para si mesmo. Porém, a própria família do Rick questiona essa ideia, e anos depois, parentes disseram que ele tinha muita dificuldade de escrita e que praticamente mal conseguia escrever o próprio nome. Eles afirmaram que às vezes ele rabiscava coisas que só faziam sentido para ele, mas nunca o conheceram como alguém que criava códigos elaborados. Essa divergência abriu espaço para inúmeras teorias. Uma delas é que as anotações realmente sejam um código e que escondam informações importantes relacionadas ao crime. Outra hipótese é que os papéis não sejam um código de verdade, mas apenas uma forma muito particular de Rick escrever e organizar os pensamentos. Algumas pessoas sugerem que as letras e números poderiam representar lugares, nomes ou lembretes pessoais. Há também quem acredite que ele pudesse estar carregando uma mensagem de outra pessoa. Nenhuma dessas ideias, no entanto, foi comprovada. Enquanto isso, outro detalhe do caso permaneceu sem resposta: como Rick faleceu? As circunstâncias sempre foram consideradas suspeitas. Seu corpo tinha sido deixado em uma área isolada e existiam indícios de que ele poderia ter falecido em outro local antes de ser levado até o milharal.
Porém, devido ao estado em que o seu corpo foi encontrado, os investigadores não conseguiram determinar uma causa oficial da morte, nem identificar um motivo claro pelo crime. O caso acabou sendo tratado como um homicídio, mas sem um suspeito conhecido e praticamente sem evidências que levassem a algum responsável. E então tudo ficou preso em um impasse, sem testemunhas, sem causa do falecimento definitivo e sem entender o conteúdo das anotações encontradas nos bolsos da vítima. A investigação praticamente chegou a um beco sem saída. Mais de 2 décadas depois, o caso continua oficialmente sem solução. O que torna essa história tão fascinante é justamente o fato de que ela parece ter uma resposta escondida em algum lugar. Os papéis estavam ali, foram encontrados no corpo da vítima, alguém os escreveu, talvez contenham informações importantes, talvez sejam apenas rabiscos sem qualquer relação com o crime. O problema é que ninguém consegue afirmar nenhuma das duas coisas com certeza, e até hoje as imagens das anotações continuam circulando pela internet. Pessoas comuns, especialistas em códigos e curiosos continuam tentando descobrir se existe uma mensagem escondida entre aquelas letras e números aparentemente aleatórios. E, ironicamente, uma das maiores agências de investigação do mundo ainda não conseguiu encontrar uma resposta. Talvez o assassino do Rick tenha escapado porque levou consigo todas as respostas, ou talvez elas estivessem nos bolsos da vítima o tempo todo, escrita em 2 folhas de papel que ninguém conseguiu entender. E esse é um tipo de caso que deixa uma pergunta impossível de ignorar. Se nem o FBI conseguiu decifrar aquelas mensagens depois de tantos anos, será que elas realmente escondem um segredo? Ou estamos olhando para um mistério que talvez nunca tenha tido solução? Se você tivesse que apostar, o que acha que aquelas anotações significavam? Um código sobre o assassinato ou apenas escritos pessoais do Rick? Conta aqui nos comentários, e se você gosta de casos reais e mistérios sem resposta, se inscreve, porque ainda existem histórias tão estranhas quanto essa esperando para serem contadas. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante no engajamento do canal.